Tá Começa agora mais uma transmissão ao vivo do Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente vive no Brasil, no mundo, para que a gente possa viver melhor, trabalhar melhor, atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Pedro Paulo, que vai estar conosco nessa entrevista para conversar sobre economia, previdência, os meandros aí do mundo das finanças, um assunto sempre momentoso. Mas antes de a Eleonora apresentá-lo com mais vagar e fazer a primeira pergunta, eu quero te convidar para participar dessa nossa conversa, mandando seus comentários, perguntas, mas também levando mais longe essas reflexões, essas informações que o professor Pedro Paulo nos traz, então compartilhando com seus amigos, divulgando nas redes sociais. Só um pouquinho. Deu um problema? Nós temos um problema de transmissão aqui. O que será? O que houve? Agora eu estou sem o... Tu está sem o celular? Espera aí, eu vou pegar aqui. Vamos ver direitinho aqui, que deu um lag. Às vezes dá uma... Não deveria dar, né? Porque nós estamos conectados com o cabo aqui, não deveria dar... Você está vendo? Apareceu um vermelhinho aqui, ó. Também está ao vivo. Nossa pátria tão querida. Ó, tá. Ela é Eleonora. E ele é o Pedro. Ó, tá. Mas tá vendo que tem o vermelhinho aqui, ó? O que ele Ó, faz? não entendi. Segue o baile. Segue o baile, então. Vamos lá. Ó. Ó, seguiu. Tá vermelhinho, mas seguiu, ó. Então, bom, estamos ao vivo. Bom. Vamos seguir, então. Vai lá. Então vamos lá, estamos ao vivo aí, tem sinais estranhos aparecendo aqui no nosso computador, mas a gente está seguindo. Se você puder, mande aí comentário dizendo como é que está o som, como é que está a imagem, se está tudo certo, para a gente ficar monitorando. Somos nós dois aqui monitorando o trabalho, mas acho que está rolando, está transmitindo legal. Então vamos em frente. Eu estava lembrando para que você pode compartilhar, divulgar essa entrevista nas suas redes sociais. Lembrando que fica disponível no nosso canal de vídeo no YouTube, o Tutameia TV. E também todo o nosso trabalho está ancorado no nosso site. O endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Pedro Paulo, muito obrigada por você estar aqui hoje, nos nossos estúdios caseiros. Pedro Paulo Anzalute Massos, professor da Unicamp. Enfim, nós vamos conversar aqui sobre desigualdade, economia mundial, economia nacional. Vamos rastrear aí o que está acontecendo conosco. Eu queria começar, a gente viu hoje de manhã uma notícia sobre o aumento da desigualdade, que é um tema que você acompanha com lupa, né? E a notícia que saiu hoje, dados do IPEA, é de que o Brasil está vivendo o maior ciclo, segundo esse estudo, de aumento da desigualdade. São 17 trimestres, o ciclo mais longo de aumento da desigualdade, 17 trimestres de aumento da desigualdade. O período anterior, segundo esses dados, teria sido em 89, gerado pela hiperinflação, que, aliás, a gente estava lembrando, ocasionou, ou foi um elemento, talvez, que explique a eleição do Fernando Collor naquele momento. Mas eu queria que você falasse um pouco, então, sobre a desigualdade no Brasil. O que está acontecendo? Por que a gente está nessa situação tão tenebrosa, né, para os mais pobres ficando mais pobres? E esse dado aqui mostra, né, Rodolfo? Eu ia até citar aí uns números que ilustram quando a gente fala aumento da desigualdade, o que significa isso? De 2014 a 2019, a renda da metade mais pobre da população caiu 17,1%. No mesmo período, a renda do 1% mais rico aumentou 10,11%. Então, é bem aquela história, né? que vai para lá e vai para lá, né? Enfim, é só para trazer esses números aí, e que esse estudo aponta que uma das causas, talvez a causa principal dessa piora, é o aumento do desemprego no país, que chega, está em mais de 12 milhões hoje, e com o número de desalentados, o desemprego crônico também crescendo de forma assustadora. Um quarto
dos desempregados procura emprego há 2 anos ou mais. Quer dizer, enfim, são os números aqui que ilustram essa pergunta que a Leandra estava fazendo. Eu agradeço muito o convite de vocês aqui para estar conversando sobre desigualdade, economia mundial e previdência. Bom, o que a gente pode dizer é que, sem dúvida, a trajetória de mitigação da desigualdade que foi verificada no Brasil a partir de 2004 certamente foi interrompida com a crise econômica em 2015, mas, de certo modo, ela já tinha alguns limites, porque essa redução da desigualdade que a gente viu calculada pelo índice de Gini, ela passou principalmente pelas rendas do trabalho, por uma redução do chamado gap salarial entre os trabalhadores na base da pirâmide e a classe média alta, mas não envolveu uma redução da participação da renda do capital e particularmente do 1% ou do 0,1% no Brasil. Então, se você for pegar os dados da PNAD, que são aqueles que basicamente captam as rendas do trabalho e por meio de questionários e de autodeclaração, você tem uma redução da desigualdade que é muito importante, mas que é inferior àquela que você verifica incorporando também os dados da Receita Federal, dos grandes números da Receita Federal. Porque aí, nesse caso, você capta exatamente as rendas vinculadas à propriedade do capital, não é? E você, na verdade, tem uma grande estabilidade do 1% e um crescimento da renda do 0,1% ao longo de todo esse período. Do mais rico, né? Do mais rico. Né? E isso, na verdade, é um dos limites, inclusive um dos limites políticos que, digamos, barraram o prolongamento desse ciclo de redução da desigualdade, porque uma vez que você tributa, sobretudo, a classe média e a classe média alta e não tributa os proprietários do capital, que tem um conjunto de privilégios que tornam o Brasil, na verdade, um paraíso fiscal para os detentores do capital, você espreme essa classe média e no momento em que a crise econômica ameaça, ou a desaceleração da economia começa a ameaçar a reprodução social dessa classe, ela se manifesta politicamente contra o modelo de desenvolvimento e contra esse processo de elevação das rendas dos de baixo, que passou, como a gente sabe, tanto por políticas salariais, por uma elevação de 70% do salário mínimo real a partir de 2004, quanto também por um conjunto de políticas sociais que ampliaram o chamado salário indireto e abriram a possibilidade de contingentes da população ascenderem socialmente por meio de um conjunto de ações afirmativas, não é? E isso, digamos, aumentou a pressão e a competição pelos postos de trabalho típicos dos diplomados de classe média, não é? Que a partir de 2013 começaram a diminuir, não é? Em termos absolutos no Brasil inteiro e em São Paulo. E isso está muito, digamos, na base dos processos políticos que a gente verifica desde então, né? Só que o que a gente vê depois de 2015 é exatamente uma contração da renda dos de baixo e, de certo modo, isso foi deliberado. Eu lembro que o Joaquim Levy deu uma entrevista, se eu não me engano, para a Folha de São Paulo, em 2015, e que ele dizia que, olha, é impossível a economia continuar crescendo se uma parte da população não quer se apresentar no mercado de trabalho. Então, por exemplo, ao longo de 2014, havia uma nítida desaceleração do número de ocupados, mas a taxa de desemprego não se elevou, porque, ao mesmo tempo, a taxa de participação estava diminuindo. As pessoas que estavam procurando emprego estavam, em parte, porque... Começar o desalento. Não necessariamente. Em 2014 ainda não o desalento, mas o fato de que a renda familiar estava sustentada sem a necessidade de digamos, parte dos membros da família
procurarem empregos e, portanto, competirem no mercado de trabalho, né? E os salários de base estavam aumentando muito, não é? A reclamação dos empresários a respeito do custo salarial era enorme, né? Dos custos unitários do trabalho era enorme. O governo Dilma, inclusive, tentou conter isso com um conjunto de subsídios, de exonerações sobre a folha salarial. E, de certo modo, a recessão de 2015 tem a ver com abrir novamente uma folga no mercado de trabalho que, na visão daqueles que realizaram a política, era necessário para a economia continuar crescendo. Eu lembro que eu tive num debate no INSPER em agosto de 2015 com o Beluso, o Marco Lisboa e o Samuel Pessoa, em que o Samuel Pessoa disse que tinha ficado extremamente feliz e otimista pelo fato de que a renda média real dos trabalhadores tinha caído, e isso era uma condição para a elevação do emprego futuramente, para a recuperação da economia, não é? E não é. Então, não queria que você falasse sobre isso, porque tem essa visão de que a população, os pobres, não cabem no Brasil, né? Eles têm que estar sempre alijados do processo, não tem como incluir a população brasileira como um todo no Brasil. Como é possível fazer isso? Isso é possível, e, na verdade, esse grande contingente de excluídos não apenas representa uma dívida social que a gente tem que pagar, o Brasil tem que pagar, uma dívida histórica que precisa ser paga, e, aliás, a Constituição de 1988 tinha essa missão histórica fundamental, e, em parte por isso que ela está sendo desconstituída hoje em dia, mas não apenas é uma dívida histórica, mas representa também um ativo muito importante para o presente, na medida em que essas pessoas são incluídas no mercado de trabalho formal e têm acesso a determinados serviços públicos que permitem aumentar a renda disponível delas, porque elas obtêm, por meio de salário indireto, determinados serviços que antes elas obtinham no mercado. A renda disponível aumenta também por conta do aumento salarial, e aí o mercado interno se amplia também. E isso é um elemento fundamental para explicar o crescimento da economia brasileira, porque ao mesmo tempo a economia brasileira foi capaz de crescer e reduzir a desigualdade a partir de 2004. Tem a ver exatamente com esse processo, o fato de que esses excluídos, à medida que são incluídos, trazem um grande efeito multiplicador para a economia. Porque, como são trabalhadores que estão na base da pirâmide, praticamente tudo que eles recebem, eles gastam. Então, eles animam os mercados, ampliam a escala dos mercados. Um estudo com base na POF de 2000 pesquisa do orçamento familiar, se eu não me engano, de 2009, mostra que os trabalhadores que recebiam até R$ 2.500 tendiam a gastar tudo. Certo? Então, isso tem um enorme efeito multiplicador. O argumento dos liberais é que isso reduz a poupança. Como se o entesouramento dos empresários fosse uma condição para o investimento. E não é. A principal condição para o investimento é a existência de mercados. Né? E à medida que os mercados cresciam, os lucros e as expectativas de lucro dos empresários aumentavam. Então, o volume de recursos financeiros que já tinha sido entesourado há muito tempo era incentivado, induzido a ser investido em ampliação da capacidade produtiva de bens e de serviços. Então, digamos, a poupança entendida macroeconomicamente, em termos absolutos, crescia à medida que o investimento privado era induzido pela ampliação do mercado. Não é? E, ao mesmo tempo, isso permitia elevação das rendas tributárias que sustentavam a recuperação do investimento público e, ao mesmo tempo, do gasto social. Né? Então, houve um imenso terrorismo a respeito do ritmo de aumento do gasto social no Brasil, que é um ritmo muito inferior daquele que caracterizou as economias desenvolvidas pós-Segunda Guerra Mundial. Não é? No período, digamos, da era de ouro do capitalismo e dessas economias desenvolvidas, a taxa de crescimento do gasto social, quando o Estado de Bem-Estar Social estava sendo constituído, foi uma taxa de crescimento muito superior ao PIB, de maneira que a participação do Estado, e particularmente do gasto social no PIB,
se elevou muito, e numa proporção muito maior do que aquela que foi verificada no Brasil, que foi 2% do PIB só em 12 anos. A gente está falando, na verdade, de algo em torno de 25 anos, você tem um aumento de quase 20% da participação do Estado no PIB, nessas economias desenvolvidas. E por que isso não apenas não travou o crescimento dessas economias, como estimulou? Exatamente porque você trouxe um contingente muito grande da população para os mercados modernos de bens de consumo duráveis, para a demanda de serviços, de infraestrutura urbanos, econômica e social urbanos, não é? Então, historicamente, existe até um historiador chamado Peter Lindner, que fez uma análise do possível impacto sobre o crescimento econômico do aumento do gasto social, e mostrou que basicamente não tem nenhum impacto negativo e tende a ter um impacto positivo, tá claro? E no Brasil se construiu uma narrativa de que os pobres não cabem no orçamento público, não cabem na economia brasileira, e o gasto social não cabe no orçamento público e na economia brasileira. Quando, na verdade, como se a economia brasileira fosse estática, fosse limitada estaticamente e não crescesse, em parte, justamente por causa dessa incorporação. Então, você tem estilo de crescimento que pode ser pró-pobre, não é? Ao contrário do estilo de crescimento na ditadura militar, né? Porque, na verdade, se a gente for pegar com outra base de dados, o período de 1964 até 1986 é um período mais longo do que esse que vem desde 2015, de ampliação da desigualdade no Brasil, não é? A desigualdade se ampliou muito mais e, na verdade, as estruturas que definem a desigualdade no Brasil foram constituídas. A estrutura urbana, por exemplo. Né? Então, você criou cidades, né, durante a ditadura, que são segmentadas social e racialmente. Você criou um verdadeiro apartheid urbano no Brasil, de maneira que certos contingentes sociais não têm acesso a serviços públicos e a direitos básicos e a possibilidade de disputar postos que garantem a ascensão social. Esse apartheid funciona tanto em relação à renda quanto à cor da pele, ou raça? A renda e raça e gênero. E gênero também, né? Um conjunto de discriminações, não é social, uma interseccionalidade do conjunto de discriminações e desigualdades que é muito marcante no Brasil. Quem sofre mais, evidentemente, é a mulher negra, né? E a mulher negra solteira, né? Então, esse apartheid, que é urbano e é de acesso à infraestrutura social e econômica e à educação e as condições básicas de oportunidade para disputar em condições de igualdade postos melhores no mercado de trabalho, foi construído pela ditadura militar, que basicamente bloqueou aquele movimento que a gente percebia desde 1946, sobretudo desde 1951, né, de tentativa de quebrar os monopólios sociais que são característicos de uma sociedade muito desigual, com herança escravista, discriminatória, que a gente conhece, né, a sociedade brasileira. Então, o que você tem a partir aí da década de 80 é esse movimento que, ao mesmo tempo, é um movimento de redemocratização política, mas que é um movimento de tentativa de pagamento dessa dívida histórica, não é? Da chamada dívida social, como se usava na época, como dizia o Ulisses Guimarães. Então, por isso que ele dizia que a Constituição de 1988 era a Constituição cidadã. Quando o Sarney, ou Maílson da Nóbrega, ou o conjunto de economistas representantes do capital financeiro, né, dizia já naquela época, em 1988, que a Constituição Federal ia tornar o Brasil ingovernável, que a Constituição não cabia dentro do orçamento e dentro do país, Ulisses Guimarães respondeu que, na verdade, o que é ingovernável é a fome, o que é ingovernável é a pobreza, o que é ingovernável é a enorme desigualdade. Não é?
E ele se mostrou correto, no sentido de que o conjunto de disposições constitucionais que levaram a uma elevação do gasto social, a despeito dos governos neoliberais ao longo da década de 90, como, por exemplo, a Lei Orgânica da Assistência Social, né, que regulou, por exemplo, o benefício de prestação continuada, não é? E que Hoje sob ataque. Hoje sob ataque, né? E o conjunto de destinações constitucionais que depois vão ser aperfeiçoadas para a saúde, principalmente, para o SUS e para a educação, não é? Por exemplo, não é? São fundamentais para o crescimento que a gente tem na década passada. Porque, basicamente, o capítulo 2º da Constituição Federal, que é o capítulo dos direitos sociais, o capítulo social, né, ele foi, digamos, energizado e alimentado com limites, sem dúvida com limites políticos, né? Mas exatamente a implementação da letra e do espírito da Constituição que é um elemento fundamental para o estilo de crescimento, maior crescimento e com redução de desigualdades do trabalho, sobretudo, que você verifica ao longo da década e um pouquinho mais, 12 anos, que se interrompem ali em 2015. Certo? A gente está vendo, então, esse retorno, esse aumento da desigualdade do Brasil, promovido pelo governo. O governo está adotando políticas que aprofundam a desigualdade e fazem um retrocesso em tudo que você estava descrevendo, que foi construído, especialmente nos últimos tempos, na Constituição de 88. A gente tem corte de orçamento nos programas, a gente tem mudança no mercado de trabalho, mudanças enormes na legislação trabalhista, e a Previdência, que você tem estudado bastante, publicou recentemente um artigo com o Thomas Piketty, mostrando que a reforma da Previdência aprofunda a desigualdade no Brasil, um fator de retrocesso. Queria que você falasse um pouco das medidas, então, governamentais que estão aprofundando o aumento aumentando a concentração de renda no país, ao contrário do que deveria ser feito. Sim. Olha, eu acho que a gente tem que entender todo o processo que vem desde 2015 como a radicalização de um projeto neoliberal. Em termos simples, o que é um projeto neoliberal? É um projeto que elimina as proteções à reprodução social, à família e ao trabalho, as proteções à natureza e que tende a privatizar o Estado. Não é? E a privatizar o Estado, no sentido de que ele defende um Estado competição, um Estado que esteja a serviço da competitividade das empresas e que, portanto, não taxe as empresas e que faça tudo para reduzir, por exemplo, o custo unitário do trabalho e o conjunto de impostos que financiam salários indiretos para a população. Né? E, na verdade, quer dizer, isso se agrava com o governo Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro ele busca, digamos, reduzir as proteções sobre o meio ambiente, sobre o trabalho, sobre a reprodução social e mercantilizando esse conjunto de esferas. Então, é para mercantilizar a saúde, a educação, é para reduzir o salário básico, é para eliminar o descanso familiar no domingo, né, para permitir que a família, que deveria ser protegida supostamente por alguém que defende a família, tenha o seu espaço de afeto e de vida fora do mercado. Não é? Então, todas as esferas da reprodução social, a habitação, vão sendo invadidas por interesses mercantis e as proteções de ordem social e política, não é, contra a mercantilização são eliminadas. Né? O mesmo vale, digamos, para o meio ambiente, como a gente sabe muito bem. Né? Então, quer dizer, as proteções sobre as terras indígenas ou dos quilombolas tendencialmente são eliminadas. Não é?
com o objetivo de, supostamente, modernizá-los, torná-los civilizados e abrir, evidentemente, espaços para mercantilização dos recursos naturais da região, e, sobretudo, a mineração, né, que quer dizer, acho que está na pele do presidente Jair Bolsonaro. Não é? E, do ponto de vista internacional, defende os direitos e as liberdades da corporação multinacional contra as proteções e regulações que o Estado pode definir. E essa proteção, essa constituição favorável, que chama market friendly, para a corporação internacional, passa pela adesão a determinados tratados que podem ser, particularmente, a OCDE, por exemplo, a OCDE, ou, eventualmente, um tratado que está sendo ventilado com o governo Trump, né? Que, evidentemente, a gente sabe que o governo Trump não dá nada para ninguém, só solicita, não é? Então, não tem o que o Brasil possa... Então, é o conjunto, digamos, de reformas, que passa pela reforma trabalhista, que passa pelo controle do gasto, que, no fundo, é para esgotar, eliminar aquelas determinações constitucionais que orientavam e determinavam a elevação de um conjunto de gastos que atendiam a reprodução social e os trabalhadores mais pobres. Né? Paralelamente, tem uma desnacionalização, uma submissão assim, sem paralelo. Você vê paralelo de um governo brasileiro? Em algum outro momento, o governo brasileiro teve uma posição tão entreguista como essa? Não vejo paralelo. Eu não vejo paralelo. Eu acho que, quer dizer, pelo menos desde 30, quando o esforço de construção do Estado Nacional e de um modelo de desenvolvimento em que o capital estrangeiro não era necessariamente rejeitado, mas que havia condições de associação em função de determinados objetivos nacionais, eu não vejo paralelo, porque, por exemplo, o governo Dutra, em 1946, não foi a esse ponto de maneira nenhuma, não é? O governo Fernando Henrique Cardoso, claro que realizou o governo Collor também, várias reformas neoliberais, mas estava constrangido pela Constituição de 1988, que era muito recente, e por uma resistência política muito grande a impedir a implementação de determinadas determinações constitucionais, né? Embora, evidentemente, a gente sabe do ponto de vista do nacionalismo, por exemplo, a definição de empresa nacional que veio da Constituição foi transformada lá no governo Fernando Henrique, em 1995 também, a questão dos monopólios de recursos naturais, né? Mas hoje é muito mais sério, porque o objetivo é exatamente de eliminar o arranjo legal, constitucional, que oferecia um limite para a acumulação de capital, né? Que regulava a acumulação de capital em função de outros objetivos que não sejam apenas a competitividade e a máxima rentabilidade do investimento, né? Que incorporem o bem-estar dos trabalhadores, que incorporem a defesa do meio ambiente, que tenha preocupações ecológicas, que busque proteger terras que são historicamente de posse de quilombolas ou de indígenas, enfim, de um conjunto de valores e de grupos sociais que se amparam nesses valores para se proteger contra a acumulação de capital, né? Então, no fundo, você tem uma tentativa de radicalizar a expansão da mercantilização, do mercado e da rentabilidade para o conjunto das esferas sociais, né? Regulando de uma outra maneira, eliminando aquelas regulações protetoras que limitavam esse processo em função de outros valores ambientais ou sociais, certo? Então, é nesse processo que, primeiro, a lei do teto do gasto, que é o primeiro elemento dessas reformas, tem que ser avaliada. E eu tive... Deixa eu só fazer um parênteses aí, por favor. Exatamente, porque nesse ponto tem uma pergunta aqui do nosso internauta, espectador, telespectador, enfim, o João Márcio Mendes Pereira
pergunta exatamente, quer dizer, tem o teto o controle do gasto é do gasto público. Agora, isso não há controle em relação à dívida pública, ao pagamento dos juros, né? E a pergunta que ele faz é essa: qual é o papel da dívida pública na crise e na saída da crise? Sim. Olha, a dívida pública brasileira, do ponto de vista da dívida líquida, que é aquela que pega a dívida pública e subtrai os ativos públicos, né? A dívida líquida, ela cai ao longo do período do crescimento por causa do crescimento do próprio PIB. Então não é só o numerador que importa, mas é também o denominador, que é a taxa de crescimento do PIB, né? E por conta da acumulação de reservas cambiais, que são ativos que em dólar, em geral, né? E que são subtraídos, portanto, como são ativos, são subtraídos da dívida bruta para definir a dívida líquida, né? E quando a moeda brasileira se desvaloriza, o valor desses ativos, como estão em dólar, aumenta em moeda local. Então, apesar da crise do PIB, a desvalorização cambial em 2015, para dar um exemplo, né, fez com que, durante boa parte de 2015, a dívida líquida caísse. Tá certo? Então, o problema da dívida está muito associado ao baixo crescimento da economia brasileira. A dívida cresce muito a partir de 2015, de meados de 2015, a dívida líquida cresce muito por conta, basicamente, do denominador. Né? Agora, a alegação dos neoliberais, qual é? É que, para evitar ou para recuperar o crescimento, é preciso controlar o gasto público. Então, se eventualmente a dívida pública é pressionada porque as receitas tributárias desaceleram, até caem, por conta de um problema econômico, por conta de uma desaceleração ou por conta de uma recessão, o que o Estado tem que fazer para tirar a economia da recessão é cuidar das suas contas. É não cuidar da economia. É cuidar das suas contas apenas. Então, se os tributos... É uma receita para destruir a economia, né? Acaba destruindo a economia. Por quê? Por que acaba destruindo a economia? Porque o gasto público é receita privada. Só esquecem disso. Parece que falam que precisa controlar o gasto público como se o governo estivesse gastando em Marte. Não, o que o governo gasta é salário e lucro do setor privado. Certo? Então, se a arrecadação tributária desacelera ou cai, é porque o setor privado está gastando menos. Em geral, quando o setor privado gasta menos, o setor privado também recebe menos. Só que o setor privado tem dívidas. Certo? Tem dívidas com juros muito elevados. Então, a queda das receitas em relação aos passivos do setor privado tende a levar o setor privado a gastar ainda menos, a fazer o que a gente chama em economia de desalavancagem, desendividamento, que é a tentativa de contrair os gastos para que as receitas sejam utilizadas para reduzir o estoque de dívida. Certo? O estoque de dívida em relação ao capital total. A desalavancagem. Certo. Só que, quando as empresas, o setor privado busca fazer isto, as receitas tributárias também caem. Não é só a receita do setor privado que cai. Também são as receitas tributárias. Porque a outra face do gasto privado é receita do setor público. Assim como o gasto público é receita do setor privado, vice-versa. Vice-versa. Sobretudo numa economia em que as exportações representam uma participação muito pequena no PIB. Certo? Então, a redução da arrecadação tributária em 2014 refletia esse problema no setor privado. Se o governo resolve manter o equilíbrio fiscal, cortando também o seu gasto para acompanhar a queda da arrecadação, o que acontece? Vai para o saco, no sentido em que o setor privado acaba recebendo menos.
certo? Mas como ele está pressionado para pagar suas dívidas, ele tende a contrair ainda mais os gastos para tentar fazer a alavancagem. E ao fazê-lo, isso reduz ainda mais a arrecadação do Estado. Então, aquela contração do gasto público é contraproducente. Ela aprofunda a crise e aprofunda o próprio desequilíbrio fiscal. O círculo vicioso, é um círculo vicioso, que é agravado justamente por causa dessa política que envolveu Joaquim Levy, não é? E Tombini e Banco Central. Porque o que resolveram fazer? Imaginaram que se eventualmente a taxa de câmbio fosse desvalorizada já no final de 2014, quer dizer, na verdade a taxa de câmbio se elevasse, a moeda brasileira se desvalorizasse. Ela chegou chegou em 4 ali em 2015. E saiu de 2,5, 2,40 lá na segunda metade de 2014. Certo? A ideia é que, subitamente, as necessidades de importação iam ser atendidas no mercado interno e o Brasil ia exportar muito mais. O que esqueceram? Esqueceram que boa parte da estrutura das exportações brasileiras não depende dos preços, porque são exportações de commodities, né? E boa parte das importações brasileiras não são substituíveis, porque não existe capacidade produtiva industrial para isso, particularmente nos setores de alta e média tecnologia e intensidade de capital, certo? Então, isso acaba provocando um efeito que agrava a recessão. Qual é? As empresas estão endividadas em dólar, porque os juros no exterior eram extremamente baixos desde 2008. Né? A partir de 2013, há o que se chama de taper tantrum, que é o risco de que os juros nos Estados Unidos fossem elevados, acabaram não sendo, foram mais tarde. Né? Mas, de qualquer maneira, com juros extremamente baixos, vale a pena tomar dívida em dólar para realizar vários tipos de gastos nas periferias do mundo inteiro, inclusive aplicar em títulos da dívida pública no Brasil, ou em renda variável, ou na Bolsa, certo? Então, esse endividamento do setor privado em moeda externa agrava o problema da desalavancagem, ou do problema do endividamento, quando você tem queda das receitas em moeda local, por conta da desaceleração e depois da recessão, e o governo contribuindo não apenas para a queda das receitas em moeda local, mas para o encarecimento dos passivos em moeda externa por conta da liberação da desvalorização cambial que é realizada ali naquele período, que agrava também o custo do conjunto de insumos e da dívida das empresas. Então, acelera o processo de corte de gastos das empresas. Em paralelo a isso, você tem, evidentemente, a Operação Lava Jato, que é importante. A gente não sabia na época exatamente qual a importância que aquilo que a Operação Lava Jato poderia ter sobre as empresas que realizavam investimentos no setor de petróleo e gás e na construção civil. E a gente acho que sabe hoje em dia, claro, que a Operação Lava Jato envolve uma perseguição política, mas ela também está associada a uma crítica do estilo de capitalismo que você tem no Brasil. Capitalismo com muito investimento público vinculado em bloco com empresas nacionais. Vários procuradores, até juízes do Supremo Tribunal Federal, né, já fizeram uma crítica desse modelo de desenvolvimento brasileiro, tentando mudar para um modelo, quer dizer, de não desenvolvimento e neoliberal. Mas como se isso tivesse alguma coisa a ver com o mandato burocrático dos juízes e do Ministério Público. Então, na verdade, eles não são, no fundo, tecnocratas apenas. Eles são políticos travestidos de técnicos. E que claramente fizeram uma política
que atacava esse modelo. Destruição, também provocou destruição. Quebra de empregos, diretamente foi mais de 1 milhão de empregos foram destruídos. Sim, diretamente pela isso tem muito a ver também com o fato de que eles rejeitavam acordos de leniência. Né? Porque isso permitiria salvar as empresas e punir os executivos. Né? Mantendo, digamos, aqueles blocos de capital e os programas de investimento que estavam sendo realizados. Mas, simplesmente, essas empresas foram proibidas de atender encomendas públicas para as quais elas tinham sido criadas, num processo que era muito complementar e altamente dinâmico e que ocorre em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Tá certo? Não é jabuticaba. Não é uma jabuticaba brasileira. Tá certo? Então, o que você tem, a gente não sabia exatamente que isso é um elemento extra, porque muitas dessas empresas não apenas foram tiradas, mas elas sabiam que, eventualmente, os problemas delas poderiam ser mais graves ainda no futuro. E não apenas para os executivos, esse que é o problema. Que se tivesse acordo de leniência, ia ser só para o executivo, mas ia ser para a empresa como um todo. Mais ainda quando a gente sabe que, ainda por cima, a resistência a esses acordos de leniência tem a ver com o fato de que depois a multa dessas empresas vai para um fundo privado regulado pelo senhor Dallagnol, não é? Que é o cúmulo da privatização da justiça no Brasil. Você acha que houve um complô para destruir, um complô talvez vindo de fora, para destruir essas empresas, ou para desnacionalizar a economia, para se apropriar desses fundos públicos que estão sendo apropriados? Eu não sei qual é o grau de coordenação do conjunto de ações, mas o conjunto de ações acabou se orientando para isso. E há declarações, vários documentos oficiais sobre a política externa do governo americano, né? Definição explícita. Por exemplo, você pode procurar um artigo do William Ozaki, que é um orientando meu no Instituto de Economia, junto com o professor José Luiz Fiore. Aliás, só uma propagandinha aqui. Foi entrevistado aqui no Tutameia. Se você é só botar William Ozaki no sistema de busca lá, que vai encontrar essas entrevistas dele falando bastante sobre a Petrobras. Sobre a Petrobras, exatamente. E o William demonstra os documentos oficiais americanos em que se diz explicitamente que a política de cooperação judicial americana é também uma política de concorrência e uma política de defesa do interesse das empresas americanas, no sentido de vedar acordos público e privados que eventualmente limitem a capacidade de entrada das empresas americanas em mercados externos. Tá certo? E a gente, sabe muito bem que, inclusive, o Trump quer revogar a lei que impede as empresas americanas a recorrerem a práticas de corrupção no exterior para ganhar contratos. Ele quer revogar isso. Tá certo? Quer revogar isso. Ou seja, empresas americanas podem... pelo menos é um dos objetivos. E a gente sabe muito bem que o conjunto... Por exemplo, a gente sabe o que aconteceu com a Alstom no metrô de São Paulo. Sim. Não é? Quer dizer, as empresas do setor de equipamentos e de construção vinculadas a encomendas públicas estrangeiras, não é? Absolutamente foram investigadas pela Operação Lava Jato, ou pela cooperação entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Operação Lava Jato. Não é? Por quê? A gente já não sabe que o Sérgio Moro disse que não devia, digamos, atrapalhar o Fernando Henrique Cardoso, porque era um aliado político. Não é? Se é tão fundamental, inclusive talvez para o conjunto de informações que a Operação Lava Jato teve, por conta da NSA, né, da espionagem sobre a Petrobras e a presidenta Dilma Rousseff, que as revelações do Snowden mostraram que o Correio era o principal alvo internacional, não é, do Departamento de Segurança americano no que tange a espionagem digital. Claro. Se ao mesmo tempo o ministro Sérgio Moro diz que a Polícia Federal não tem que tirar o celular
do Eduardo Cunha. Não é? Seria muito interessante a gente conhecer a fundo quais são as mensagens que eventualmente foram travadas entre a Operação Lava Jato e o Departamento de Justiça nos Estados Unidos. Não é? Um procurador americano disse já em público que ele se sente muito orgulhoso pelo impacto que a ação deles teve no Brasil. E por um back channel, né? por vias que não são legais na Constituição brasileira. Tá certo? Então, um conjunto de ações e interesses acabaram confluindo no sentido, sim, de, digamos, atacar esse núcleo do investimento público e o conjunto de empresas nacionais que estava vinculado aos gastos de investimento em insumos básicos, particularmente no setor de petróleo e gás. O grau de coordenação que isso tem é difícil, não dá para saber não dá para saber ainda. A história vai dizer, se possível. Mas já teve várias pessoas aqui mesmo dando entrevista para a gente, afirmando que a ação da Operação Lava Jato constitui, na verdade, um crime de lesa pátria. É lesa pátria, eu acho que sim. Então, aquela crise de 2015 é de responsabilidade do Ministério da Economia e da estratégia que foi realizada, é responsabilidade do Banco Central por conta da liberação do câmbio, não é? O que, evidentemente, ter um impacto sobre a inflação no Brasil, em função dos insumos importados, que, dada a meta de inflação do Banco Central, não é? E digamos, da escassa... de cláusulas de escape que são muito pouco bem definidas do regime de metas de inflação no Brasil e que podem eventualmente ser interpretadas do modo mais conservador possível, não é? O Banco Central elevou a taxa de juros no Brasil, com a economia despencando mais de 7%, quase 8% em 2 anos. Tá claro? E aí... nas reuniões econômico. Pois é, e tem reuniões com os banqueiros privados em que alguns economistas dos bancos estavam apresentando modelos para justificar a elevação da taxa de juros, dizendo que o produto potencial da economia brasileira era negativo. Porque só assim você explica que mesmo com a economia declinando, quer dizer... o que já é suficiente para esgotar ao longo do tempo, para reduzir a permanência ao longo do tempo do choque de custos que o próprio Banco Central contribuiu para que ocorresse, não é? E sem efeito sobre o crescimento, e também logo depois percebeu que não teve efeito sobre o crescimento, para segurar a inflação, traz de volta o valor do real para mais próximo de 3 possível. Então... quer dizer, vai para 4 e depois volta para 3, sem nenhum tipo de efeito sobre o crescimento, mas um enorme efeito sobre a inflação, não é? Sobre a renda das famílias, sobre a possibilidade de pagamento das dívidas. Então, é de responsabilidade do Ministério da Fazenda, da estratégia que foi gerada, do mercado financeiro, que comprou inteiramente essa estratégia e aparentemente acreditava na sua própria crença que a realização dessa política ia produzir um aumento do crescimento econômico no Brasil, em 2015 para 0,8% do PIB, e a queda foi de 3,8%, é um erro crasso, como também esse ano. No final do ano passado, né, a expectativa é que o programa do Bolsonaro produzisse um crescimento econômico de 3%. Esse ano. Está claro? A gente está entrando numa recessão. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação atual, né, porque todas as medidas tomadas pelo governo são nesse sentido, aparentemente, de esmagar a economia, esmagar especialmente o consumo dos mais pobres, esse movimento que a gente viu aí no passado, como você estava descrevendo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a economia brasileira neste ano. Nós estamos entrando novamente num período de recessão? Olha, essa expectativa dos economistas do mercado financeiro, que são consultados pelo Banco Central para definir a política monetária, né, porque, dada essa expectativa, você constrói modelos de como deve ser a taxa de juros.
Se tiver mais crescimento, teoricamente, a pressão sobre custos e preços vai ser maior, então a taxa de juros tem que ser mais elevada. Né? Então isso tem um impacto direto sobre a política monetária, sobre o custo da dívida, sobre o conjunto de custos financeiros, uma vez que essa é a taxa de juros básica do sistema. É claro? A expectativa era que essas políticas aumentariam a crença, a confiança dos empresários a respeito da dívida pública e do ambiente geral de negócios, porque os custos unitários vinculados a salários ou tributos seriam reduzidos ao longo do tempo por causa do corte do gasto social e por causa da ampliação até da reforma trabalhista. Né? Então, a expectativa dessa redução de custos e o controle da ampliação do orçamento social e da previdência social, né, deixaria os empresários otimistas o suficiente a ponto de investirem. E, ao investirem, carregar o resto da economia com eles. Essa era a expectativa. Qual é o problema? É que essas análises são muito ruins. São muito ruins, porque elas não avaliam o comportamento prospectivo da demanda agregada e como que a demanda agregada vai ser afetada por essas políticas. E elas sequer avaliam o grau de capacidade ociosa das empresas que ofertam bens e serviços. Então, se a expectativa de demanda agregada for uma expectativa que não estimule o investimento, e se as empresas já tiverem uma grande capacidade ociosa, não adianta o que o Bolsonaro prometer, ou não adianta o grau de confiança que os empresários tiverem a respeito das promessas do Bolsonaro para que eles investam. Isso não vai adiantar, porque exatamente o investimento vai depender de eles ocuparem uma capacidade ociosa que já é muito grande, e para ocuparem essa capacidade ociosa a ponto de serem induzidos a investir e ampliar a capacidade produtiva de bens e serviços, é preciso que a demanda cresça. Não vai. Mas as políticas que controlam impedem que a renda média do trabalhador se eleve, que ela caiu nesse último trimestre. Né? O estoque está elevado, a renda não tem como. Capacidade ociosa muito grande e então não tem como eles investirem. O investimento vai ser induzido. Né? É claro que pode ter um pacote de infraestrutura, mas, o conjunto de projetos é muito menor do que já foi. Muitas das concessões, parcerias público-privadas já foi realizado. O BNDES está sendo demolido. O BNDES demolido, portanto, as fontes de empréstimo, de financiamento de longo prazo para as empresas estão sendo limitadas. Né? Na verdade, as próprias consultas para a tomada de empréstimo do BNDES estão num recorde de baixa, tá claro? Os empresários, em algum momento, vão desembarcar do Bolsonaro? Que apoiaram tanto o Bolsonaro e tudo que o Bolsonaro está fazendo. Eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que assim, muitos estão arrependidos, né? Acho que entre os eleitores do Bolsonaro, principalmente os eleitores de classe média, tem muitos arrependidos. Agora, eu acho que muitos empresários vão sofrer na pele. Né? Os grandes empresários, talvez não. Mas muitos empresários vão sofrer na pele o problema de demanda. Porque, quer dizer, como o Lula gostava de dizer, aliás, é bom lembrar que hoje eu acho que é 500 dias da prisão ilegal do Lula, não é? Como o Lula gostava de dizer, os empresários nunca tiveram tantos lucros na história desse país. Como no governo dele. No governo dele. Claro, aqueles exageros do Lula, mas ele estava certo ao dizer que a ampliação do mercado interno, a ampliação do salário de base, a incorporação de novos contingentes ao mercado de consumo de massas, não é? A redução da heterogeneidade da economia brasileira. O Nordeste cresceu a taxas maiores do que o Brasil, o Norte também, a taxa maior do que o Brasil, justamente por causa dessa redução da heterogeneidade. Só que quem vendia para o Nordeste eram as empresas de São Paulo. É claro? Então, os empresários olham muito
para os riscos de redução da desigualdade, os riscos sociais e políticos da redução das desigualdades. E pouco para os riscos econômicos da ampliação da desigualdade. Claro? E isso, digamos, é um elemento que é explicado pela cultura brasileira, né? Pelo conjunto de discriminações, pela visão que se tem a respeito dos papéis sociais, de como que se concebe o papel do trabalhador, da mulher, do negro, do índio, da negra, da índia, na sociedade brasileira. E como que se concebe esse trabalho? Com um conjunto de discriminações e de desigualdades históricas que são muito difíceis de serem rompidas, né? Então, a gente está vendo hoje no Brasil não apenas a implementação do que é mais radical, do que é mais arcaico e moderno ao mesmo tempo, que é o neoliberalismo, mas, ao mesmo tempo, o desrepresamento de um conjunto de arcaísmos culturais, não é? Que a pressão sobre reprodução social de parte das camadas médias e do empresariado, que é a redução das desigualdades sociais, de classe, de gênero, de orientação sexual, de raça, né? Como que isso afetou o âmago de determinados privilégios, né? Particularmente de homens brancos de classe média para cima, né? Que foram muito atendidos pela ditadura. Tá certo? Você disse que esse governo tem elementos, não sei se eu entendi bem, arcaicos e modernos. Eu não estou vendo onde é que está a modernidade nisso aí. Eu estou brincando, no sentido em que, digamos, o neoliberalismo se vende como o moderno, que tem que reformar tudo, que vem do passado, que o Paulo Guedes chama de social-democrata, em função do social-liberal, que de social não tem nada, né? E é um liberalismo mais arcaico possível, não é? Mas que não deu certo em lugar nenhum. Não, na verdade, o que a gente está vendo no mundo hoje é um esgotamento desse ciclo da globalização. Como é que é isso? Né? Esse é o seguinte, porque na década de 70 você tinha uma estrutura produtiva baseada, sobretudo, nos mercados nacionais, com grande verticalização das cadeias produtivas nas empresas, com uma regulação grande dos estados sobre o sistema financeiro e sobretudo até o início da década de 70, melhor dizendo, até uma subordinação das finanças à produção. Não é? Com um conjunto de direitos sociais e um compromisso de elevação da renda per capita dos trabalhadores por meio da transferência dos ganhos de produtividade para os trabalhadores. Isso entra em crise do ponto de vista econômico, social e político na década de 70. E o neoliberalismo é a resposta a esta crise. Né? Essa crise se manifesta numa redução da taxa de crescimento que tem a ver também com os conflitos norte e sul. Porque o desenvolvimento de áreas do sul e a descolonização, né, tinha levado, inclusive nas Nações Unidas, ao movimento, não apenas do movimento dos não alinhados, mas também a luta por uma nova ordem internacional na ONU. E isso se manifestou, por exemplo, na reunião da OPEP para elevar os preços do petróleo por conta da questão palestina, né? Israel-Palestina, certo? E isso também foi decisivo para a crise, ela tem um determinante internacional também, associado à pressão que é a emergência de novos países industrializados e da aliança de países do Sul tinha sobre o privilégio dos países desenvolvidos ocidentais. Certo? Então, é um conjunto de crises que envolve emergência, radicalização dos jovens, né, o movimento estudantil, ontem, 50 anos do Woodstock, né, a radicalização dos sindicatos, demandas por mais democratização da vida em geral, movimento feminista, movimento negro,
né? O movimento LGBT, QQII. Não é? Então, quer dizer, um conjunto de lutas contra desigualdades e discriminações que desaguava nos anos 70 e digamos, questionava a ordem, em geral, e se refletia numa queda da taxa de lucro. O neoliberalismo é uma reação a isso. Né? E acabar com a sociedade, como dizia. Acabar com a sociedade regulada pela social-democracia, digamos assim, o neoliberalismo quer. E a Thatcher dizia não existe sociedade, só existe o indivíduo e no máximo as suas famílias. Né? Exatamente isso. Então a ideia de que o Estado não tem que atender a grupos sociais, mas que no máximo criar condições de concorrência supostamente equânimes entre os indivíduos. Mas nem isso se faz, evidentemente. A gente sabe muito bem que não é. A realidade das políticas neoliberais é completamente diferente do discurso, da ideologia oficial do neoliberalismo. Né? E isso, digamos, envolve também com a crise do bloco soviético, sim, no final da década de 80. E no início da década de 80, com a entrada da China, de uma forma controlada no mercado mundial, uma grande ampliação do mercado de trabalho global. Então, muitas empresas do Ocidente fogem da regulação trabalhista, dos impostos, das regulações ambientais, né, dos seus estados e, portanto, rompem o compromisso com a democracia e com a social-democracia. Elas não aceitam um compromisso e um conjunto de regras que são definidos democraticamente nos seus estados. E buscam obter recursos do ponto de vista financeiro sem nenhuma regulação a partir da City de Londres, não é? E isso, digamos, está associado mais tarde à crise da dívida dos países em desenvolvimento, o Brasil inclusive, que produz uma crise, uma perda de uma década para a América Latina e para a África, principalmente, e para parte da Ásia. Né? Mas aí essas empresas buscam a chamada desregulação ou desregulamentação competitiva. Elas buscam territórios em que elas podem fazer tudo, em que não há limites para o salário que você paga, não há limites para a jornada de trabalho que tem que ser cumprida, não há limites do grau de poluição que a atividade econômica pode produzir, não há limite para o descarte, né, de rejeitos econômicos. Né? Parece que você está descrevendo a lei as medidas de liberdade econômica que Bolsonaro está querendo implantar. Exatamente. E aí, o seguinte, elas vão para fora e alegam que elas só ficam se as condições no país forem alteradas, se os impostos no país forem reduzidos, se os salários, se as proteções ao salário aos trabalhadores forem reduzidas, se as proteções ambientais forem controladas, não forem exageradas, e eventualmente possam ser mercantilizadas, né? De maneira que elas possam poluir, desde que elas paguem menos em determinadas regiões em que o custo da despoluição é menor. Chantagem, na verdade. Uma chantagem. No fundo, uma chantagem. É chamada de regulação competitiva. E, para isso, evidentemente, envolve também uma captura do Estado. Por quê? Captura do Estado como? Porque o neoliberalismo fala, mas a empresa é diferente do Estado. O problema é que os empresários financiaram campanhas dos políticos que vão realizar o programa neoliberal. Ou seja, os empresários ou o mercado capturam o Estado. Captura o Estado, a natureza e a reprodução social. A reprodução social também que não tem que ser não apenas um custo para o capital, mas tem que ser uma fonte de lucros por meio da mercantilização de esferas da reprodução social que até então eram protegidas por regulações estatais e democráticas. A gente passou em 2008, a partir de 2008 tem uma crise mundial, né, só pulando um pouquinho as fases, e que a gente até hoje está vivendo o resultado dessa crise, e agora a gente está passando por
período, umas semanas, aí, uns dias bastante chamados turbulentos no mercado. Você mesmo estava lembrando antes, queria que você comentasse isso, a capa da Economist, mostrando essa situação de instabilidade que ronda, que volta aos mercados. Muita gente diz que essas instabilidades são inerentes ao próprio capitalismo, mas qual é o tamanho da encrenca que a gente vai enfrentar aí daqui para frente? Então, eu acho que a gente pode ver esse momento atual como esgotamento de um ciclo longo desse que começou na década de 70. Mas, ao mesmo tempo, o esgotamento de um ciclo mais curto, que vem desde 2008. Digamos, é o ciclo de expansão mais longo na história americana, até então. Mais de 10 anos. De crescimento, mais de 10 anos. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, conjunto trimestre a trimestre, você tem mais de 10 anos de crescimento, né? Só que um crescimento que é extremamente baixo do ponto de vista histórico e do ponto de vista da elevação dos salários. Quer dizer, claro, os salários começaram a aumentar na economia americana, mas muito recentemente. Né? Até então... que é o que provocou a revolta que acabou gerando a eleição do Trump. Isso, exatamente. Porque, na verdade, isso já reflete essa crise da globalização. Porque à medida que essas empresas vão para a Ásia ou para a Europa Oriental, o que elas fogem do invólucro democrático que as limitava nos seus estados. Buscam custos menores e a transformação das tecnologias de comunicação e a redução do custo do transporte, mas que está por trás também do aquecimento global pelo aumento enorme das emissões vinculadas ao transporte transatlântico. Né? Elas tiram densidade produtiva e digamos, esgotam os mercados de trabalho que foram constituídos, sobretudo nos setores industriais, tradicionalmente nos países desenvolvidos. Então, é o caso da região noroeste da Inglaterra, é o caso do que se chama Rust Belt, Estados Unidos, ou o meio oeste. Sim. Isso já vem desde a década de 70. Começa na década de 70, de certo modo, né? O Bruce Springsteen faz a narrativa desse processo, mas que depois de 2008 se esgota, porque, na verdade... que já tinha sido... já tinha sido também nessa área, tanto o Rust Belt como o Panhandle lá, tinha sido atingido por crises que, você lembrou Bruce Springsteen, crises cantadas por Woody Guthrie. Sim. Exatamente isso. Só que, o que você tem agora? Quer dizer, você tem um prolongamento muito grande da crise, mas a invasão chinesa, que é, na verdade, muito invasão de empresas americanas que têm filiais na China sobre o mercado americano, ao invés de produzir no próprio mercado americano, acentua o ritmo de perda de empregos industriais no Ocidente em geral. Não é só isso. Talvez mais importante sejam as transformações tecnológicas, que economizam trabalho, que é da lógica do capitalismo. Né? Mas agora, como é que nós estamos na fita aí? Então, o que você tem, do ponto de vista político, isso se reflete na revolta contra a globalização, no Brexit, por exemplo, né? E no Trump. Embora o Trump... E no Bolsonaro um pouquinho diferente, mas vamos chegar lá. Mas o Trump, ele realiza um programa neoliberal do ponto de vista da desregulação e do corte de impostos para os ricos, mas, ao mesmo tempo, ele busca defender esse eleitorado que votou nele, que é de operários brancos, que estavam acostumados com salário familiar para o homem branco, né? Então, claro, uma sociedade machista também, não é? Mas que a base econômica dessa família branca, industrial, mais de classe média, operário industrial de classe média, essa base econômica desapareceu. É claro que Detroit é a principal manifestação disso, uma cidade que tem, acho que metade dos habitantes que já chegou a ter. Detroit Pistons não é mais um time de basquete relevante, né? Mas já foi o mais importante, um dos mais importantes. E Motown. Né? A vitalidade daquela cultura
tinha bases materiais muito claras, que era a sociedade industrial, o sindicato industrial, um volume enorme de trabalhadores industriais com salários elevados e benefícios previdenciários e de saúde, não é? De classe média. Não é? E isso que é destruído. E isso se destrói vem junto com um conjunto de transformações sociais que vem da nova esquerda e das guerras culturais, né, dos anos 60 e 70. Não é? Então, esse ataque, essa ameaça à reprodução econômica se vincula também a um ataque à posição privilegiada do homem branco perante a mulher branca, ou perante o negro, ou perante o latino, ou a negra e a latina. Certo? Porque o neoliberalismo progressista, nos termos da Nancy Fraser, é a ideia de que você realiza políticas neoliberais, mas você reconhece determinadas minorias que são discriminadas historicamente e reconhece também com políticas afirmativas que permitem a incorporação parcial de parte dos membros desses grupos sociais na elite. Então, uma incorporação minoritária num esquema altamente hierárquico e que as desigualdades sociais se ampliam, mas agora você tem, digamos, alguns executivos que são negros ou executivas negras, né? Ou latinos, ou latinas. Claro? Então, o ataque à reprodução econômica desses grupos sociais se vincula também a um ataque às normas culturais que garantiam um privilégio de raça e de gênero e de etnia para esse homem branco industrial. Né? Essa é a base do Trump. Então, o Trump ele defende determinados setores, como, por exemplo, de carvão, que estão inteiramente condenados do ponto de vista tecnológico, mas é fundamental para ele conseguir que o West Virginia vote nele na eleição ano que vem. Tá claro? Então, só que não é só isso. O fato é que a industrialização asiática ela resulta de uma fuga para frente daquela crise de rentabilidade e de excesso de capacidade dos anos 70, mas agora esse excesso de capacidade foi transferido para a economia global. Tá certo? Então você tem vários ramos industriais em que a competição é com margens muito pequenas, sobretudo as empresas chinesas, que jogam preços e margens lá para baixo, né? E que aí deprime a rentabilidade de empresas americanas ou europeias ou das plantas produtivas dessas empresas que estejam localizadas nos países desenvolvidos, que têm custos tributários, salariais, regulatórios, ambientais maiores. É claro? Vamos para uma nova crise mundial? Vai ter vai ter de novo em 2008? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente tem, digamos, é muito incerto o cenário atual e me parece que o mais grave é o que pode acontecer na Europa. Na Europa, porque os problemas de dívida pública de vários estados europeus que se endividam em euros não foram resolvidos, mas foram mitigados pela expansão pequena que você teve e por uma política monetária muito acomodatícia do Mário Draghi na Europa. Né? Só que a Alemanha já entrou em recessão. Não entrou em recessão, na verdade, teve só um trimestre, mas já tinha tido um trimestre no ano passado de recessão. Então está apontando e a Alemanha depende muito das exportações, então ela, digamos, é um barômetro da economia mundial, mas ela tem um impacto grande também sobre a economia europeia. Né? E uma desaceleração mundial vai reduzir muito as receitas tributárias, né? O ritmo de crescimento das receitas tributárias na Europa vai levar a essas pressões de corte de gastos, né? Porque também as empresas, os empresários da elite europeia não querem pagar imposto mais, e tem evasão fiscal muito grande, né? De maneira que a pressão para que os estados cortem gasto
vai se apresentar de novo, o que pode jogar a Europa numa espiral negativa de corte do gasto público e do privado. O que vai levar profundos para a reprodução política, para o aumento da desigualdade, para a reprodução social e política dessas sociedades e para a própria reprodução do projeto europeu, dado o aumento da dívida pública em euros, uma moeda que esses países não emitem, em relação ao PIB desses países, né? E a possibilidade de que a taxa de juros para algumas dívidas soberanas se elevem bastante. O que vai colocar em risco também os credores dos países desenvolvidos, que são proprietários dessa dívida, né? Então, pode pôr em risco, o grau de confiança sobre a avaliação de risco de bancos europeus, certo? Então, você está descrevendo uma hecatombe. Não, pode acontecer, pode acontecer, a depender da gravidade da crise, a gente não sabe qual é ainda, pode acontecer um agravamento desse problema estrutural europeu, porque, na verdade, você tem uma moeda, mas você não tem um fisco único. Né? Então, e a resistência dos países do norte, da própria Alemanha, a mecanismos de transferência fiscais intra-europeia, entre países dentro da Europa, é muito grande. Vai ter o impacto do Brexit também. Então, isso tem o impacto do Brexit. Então, se algum país sair da zona do euro, a incerteza é enorme. A incerteza é enorme porque aí os contratos financeiros vão ter que ser redenominados, a incerteza a respeito do que vai acontecer com os bancos dos países desenvolvidos europeus é muito grande também, e isso contamina o sistema financeiro global, certo? Agora, a gente não sabe qual vai ser a reação nos Estados Unidos, porque primeiro a gente não sabe quem vai ganhar a eleição em 2020. O que você acha que vai acontecer? Você acha que E a gente não sabe a reação na China, porque a China salvou a economia mundial em 2015, realizando um grande programa de estímulo, né, que conteve essa possibilidade de crise ali em 2015. Né? E o Trump, ele já fez um programa de ampliação do déficit, mas é basicamente por meio de corte de gastos, e ele já ventilou, os democratas também, um programa comum de ampliação da infraestrutura, mas não chegaram em acordo. E eu acho muito difícil que os democratas, se a economia desacelerar no ano eleitoral, entreguem para o Trump um programa de união nacional em torno da ampliação do investimento. Acho difícil. Então, eles vão exigir determinadas cláusulas que eles sabem que os republicanos não vão aceitar. Certo? Então, mas a reação anticíclica do Estado americano, é claro, é incerta, mas não é tão provável. Demoraria, não chegaria, talvez, no momento necessário para conter a desaceleração. Na China, o que pode acontecer? Os chineses podem, por exemplo, ainda que eles executem programas de ampliação do investimento e cada vez mais vinculados ao projeto One Belt, One Road, de integração da infraestrutura com a Ásia, com a África e até com a Itália, né? Eles podem não aceitar as propostas de trégua comercial ou de acordo comercial com Trump. Por quê? Porque ainda que economicamente, claramente os chineses percam mais dos americanos, politicamente eles são mais estáveis. O Partido Comunista Chinês não vai cair até novembro de 2020, mas o Trump pode cair até novembro de 2020 se a crise comercial, se essa disputa comercial prejudicar muito, como já está prejudicando claramente, as expectativas e as decisões de investimento das empresas. Porque as empresas, como dependem desse sistema globalizado que foi criado a partir da década de 70, né, e como elas precisam planejar investimentos de 5 a 10 anos, e os investimentos vão durar de 10 a 20 anos, né, elas precisam esperar para ver. E, ao mesmo tempo, você está no final de um ciclo expansivo, tem muita capacidade ociosa, então não tem por que começar investindo agora, certo? Então, pode acontecer que os chineses resolvam atrapalhar a eleição do Trump. Quer dizer, pagar para ver, inclusive porque tem uma questão nacionalista
crescente lá, a reação em relação ao ataque do Trump, e o Trump resolveu se meter a dar conselho para o Xi Jinping a respeito do tratamento humanitário em Hong Kong, não é? E o Estado chinês já está dizendo que existe supostamente uma mão negra por trás do que está acontecendo em Hong Kong. Claro que tem algumas relações internacionais, mas é um problema local, e, sobretudo, garantia da democracia naquela área. Provavelmente uma mão azul, branca e vermelha. Isso, também tem, mas, claro, o elemento fundamental é local, e é claro que eu não gostaria de viver sob o grau de repressão política e de fiscalização da vida privada, inclusive, que você tem na China, né? Mas, de qualquer maneira, como o Trump está fazendo essa intervenção, essa interferência num problema que eles consideram interno, não é? A reação nacionalista deles pode ser ainda maior, e eles podem calcular que um agravamento da situação econômica põe a perder a reeleição do Trump, não é? Não é? Porque economicamente eles sofrem mais, mas os americanos também sofrem, e politicamente eles sofrem menos do que o Trump. Então eles podem fazer para não... Eles podem não aceitar a trégua. Eles podem não aceitar oferecer para o Trump o que ele quer. Eles podem barrar exportações agrícolas ou outras exportações americanas para eles. E esses estados agrícolas, produtores de soja, por exemplo, né, votaram no Trump. Então é um problema sério do ponto de vista político para o Trump. Certo? Então isso pode acontecer, a gente não sabe ainda. Agora, quem vai ganhar a eleição dos Estados Unidos? Se for um democrata, o que ele vai fazer? Porque o Bernie, por exemplo, ele propõe um grande programa de expansão do investimento público associado também ao combate ao aquecimento global. Né? Junto com Alexandria Ocasio-Cortez, né? O chamado Green New Deal, o novo Acordo Verde. Né? Elizabeth Warren também fala isso. Joe Biden é um pouco menos, mas ele diz que é necessário também ter uma elevação do investimento público. Então a gente não sabe qual vai ser o tipo de política que vai ser executada nos Estados Unidos. Se for uma política republicana mais orientada para corte de impostos, tem pouco potencial de recuperação do crescimento. Se for uma política orientada para o investimento, mais democrata, tem mais potencial de recuperação do crescimento e da economia global. Então, no caso brasileiro, as exportações no Brasil, no primeiro semestre, caíram. E as importações ficaram estáticas. O que significa, quer dizer que a economia está muito ruim, não precisa importar tanto, e as exportações refletem um problema da economia mundial. Certo? Como é que isso seria afetado? Está ruim e piorando. Está ruim e piorando. Como é que o Brasil seria afetado por um solavanco no próximo? Também depende muito. É claro que a renda dos exportadores e das empresas industriais, nesse cenário de redução da produção industrial e sobrecapacidade na indústria global, o problema da indústria brasileira vai se agravar. Sim. Porque também ela não investiu, ela está ficando para trás. 4.0 não existe. As filiais estrangeiras aqui no Brasil, elas fazem o que a corporação global planeja. Claro. Então, elas não vão disputar com as corporações globais, por isso que o Brasil está cada vez mais nos ramos que são comandados pelas empresas, filiais estrangeiras, são montadoras orientadas para o mercado interno, com volume imenso de importação de insumos. Então, não é verdade que a economia brasileira não é aberta. Nos ramos que são abertos ao comércio internacional, é mais aberto que o CDE. Está claro? Porque você não pode calcular as importações em relação ao setor de serviços não comercializáveis, orientados para o mercado interno. Você tem que comparar com aquilo que é produzido de modo comercializável. Certo. E nisso, aí o grau de penetração de insumos tecnológicos nos ramos intensivos em tecnologia e capital no Brasil é enorme, em parte por conta da forma de integração da filial estrangeira na divisão do trabalho constituída pelo grande grupo internacionalmente. Então, a indústria brasileira está... Sim, agora, então, do ponto de vista econômico, o que se pode vislumbrar do governo Bolsonaro
é, resumidamente, o quê? Quer dizer, internamente a gente vai ter um problema de mercado, de renda, aumenta a concentração de renda, como os números já estão mostrando, a gente falou no início. Internacionalmente, tem umas nuvens carregadas aí. Como é que você resumiria? Fala aí. Só completando aí, e destruição, não só aumento da desindustrialização, mas, se é para usar uma palavra aqui, aumento da desempresarização. Ou seja, nós estamos vendo o fechamento de empresas das mais diversas áreas em ritmo super acelerado nesse primeiro período aí do... Deixa eu te dar um dado aqui, porque, na verdade, na última PNAD, você tem uma redução do número de empregadores, né? E uma elevação do número de pessoas que são empregadas por conta própria. Essa redução no trimestre foi de 1,5% do número de empregadores. E um aumento de 1,65% do número de trabalhadores por conta própria. E de 2,13% de trabalhadores por conta própria sem CNPJ. É claro? Economia informal. Então é exatamente o que você está dizendo, não é só desemprego, desalento, subutilização, subocupação, mas desempregação no que tange ao trabalhador que contrata, ou melhor, empresário que contrata. Quer dizer, você não pode chamar empresário o trabalhador de conta própria que tem um carro de pipoca. Tá certo? Que é esse aumento aí, é o empreendedor. Que é esse aumento. É o bico. É o bico, o prestador de serviços ou o pipoqueiro. Né? Infelizmente. Né? Com todo respeito. Carrinho, com todo respeito, precisa sobreviver. Então é por isso que você tem um aumento do número de trabalhadores e uma redução da desocupação no Brasil. Que não é, digamos, uma redução da desocupação do governo Bolsonaro, porque a taxa de desocupação, taxa de desemprego, era 11,6% no último trimestre de 2018. E agora ela só voltou para 12%. Então, o aumento do desemprego no primeiro trimestre é algo que se espera sazonalmente, mas do governo Bolsonaro foi maior do que nos últimos 2 anos. E a redução da taxa de desemprego no segundo trimestre também foi menor. Tá certo? Então, se você comparar com dezembro, antes do Bolsonaro assumir, a taxa de desemprego aumentou de 11,6% para 12%. Tá certo? E só não aumentou mais exatamente por conta desses trabalhadores por conta própria que precisam sobreviver de qualquer maneira. E que dependem de uma inserção no mercado de trabalho que vai muito aquém do que eles gostariam, porque é geralmente subocupado, subutilizado, menos horas do que gostaria de trabalhar, não é? E basicamente porque a demanda agregada elimina empresários e elimina demanda empresarial por trabalhos. E certo? As medidas que ele vem propondo, que ele vem apresentando ao Congresso, seja a reforma da Previdência, seja mas acho que principalmente o aprofundamento da reforma trabalhista e essa lei da liberdade econômica vão exatamente no sentido de aprofundar esses problemas. Vão no sentido de aprofundar, porque não apenas essa lei de liberdade econômica é uma mini reforma trabalhista, não é? Quer dizer, acho que não vai parar por aí, acho que quer levar adiante a chamada carteira verde e amarela, não é? E isso tem um impacto muito grande sobre as receitas da Previdência, porque o trabalhador intermitente ele não vai contribuir para a Previdência. E a classe média, é o seguinte, a classe média está sendo muito, muito afetada por essa reforma da Previdência, certo? Então, a reforma da Previdência, ela vai aumentar a pobreza e ela vai reduzir a renda da classe média. Opa, a reforma da Previdência vai aumentar a pobreza? Vai aumentar a pobreza. Por quê? Vai aumentar a pobreza. Por quê? Porque ela vai excluir, com as novas regras, um conjunto de trabalhadores da possibilidade de se aposentar. Né? A elevação para os novos trabalhadores, para os que entrarem no mercado de trabalho, a partir da promulgação da Constituição, do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos,
tem um potencial de excluir 56,6% dos trabalhadores que se empregam com base nessa modalidade. Né? Que se empregam por idade com baixo tempo de contribuição. Isso, 56% deles. Isso significa, com os dados de 2016, significa 790 mil pessoas por ano. 790 mil pessoas que eventualmente vão contribuir 14 anos ou 19 anos, mas não vão contribuir 20. Então, elas vão ter as suas contribuições previdenciárias, né, confiscadas. Vão estar excluídas da possibilidade. Os que eventualmente conseguirem completar os 20 anos, ou os que estão trabalhando e no regime de transição conseguirem 15 anos, eles vão ter um brutal corte da sua renda. Né? Porque você vai calcular o conjunto da renda, e não só os 80%, e vai começar com 15 anos com 60% disso. Então, como o salário mínimo aumentou muito desde 2004, do governo Lula, isso vai jogar para baixo o salário de referência. A taxa de reposição salarial na aposentadoria vai ser jogada muito para baixo. Então, o sujeito que ganha próximo de 2 salários mínimos vai ganhar próximo de 1 salário mínimo na aposentadoria. O que ganha 1,5 salário mínimo vai cair lá para 1 salário mínimo. Certo? Se o sujeito cai para 1 salário mínimo. Se cai para 1,5 salário mínimo, digamos assim. Se tiver 2 dependentes, que é a média, né? Se tiver 2 dependentes, você jogou a família na pobreza, que a pobreza é meio salário mínimo per capita. Tá certo? Se jogar para 1 salário mínimo, você joga a pessoa lá para baixo, quase na extrema pobreza. Tá certo? Porque não é só o número de excluídos, que é muito grande, mas também o corte da renda dos que já ganham muito pouco vai ser muito grande por causa dos critérios de cálculo da aposentadoria, jogando muitas famílias que conseguirem se aposentar na pobreza. Aí o argumento dos liberais é o seguinte, é uma falácia, eles alegarem que, não, mas aí essa pessoa vai conseguir, com 65 anos, o benefício de prestação continuada que oferece um salário mínimo. Né? Então, mesmo que ela não tenha conseguido contribuir o necessário, ela vai receber um salário mínimo. Qual é o problema desse argumento? Que, justamente por benefício de prestação continuada, você eliminou a possibilidade de acúmulo de benefícios na família. Então, se a renda per capita familiar ultrapassar 1/4 de salário mínimo, não pode receber o benefício de prestação continuada. Tá certo? Então, você vai jogar um contingente muito grande de brasileiros que não vai se aposentar e não vai nem ser protegido da pobreza com benefício de prestação continuada. É um crime, é uma crueldade. Tá certo? Uma crueldade. E a gente está falando de 790 mil pessoas por ano, potencialmente por ano. E para esses 20 anos. Porque, então, os filhos dos pobres que já estão, né, sentindo... nem entraram no mercado de trabalho. Então, entraram no mercado de trabalho, mas não tem ainda carteira de trabalho. Por quê? Porque está 40%. 40% deles não conseguem emprego. Né? A partir de 14 anos. E assim, de 14 a 24 anos é impressionante. As taxas de desemprego são muito maiores que a média. Então, exatamente esse rapaz aí, né, que eventualmente teve que cortar a sua formação educacional para ser jogado no mercado de trabalho porque a renda da família está caindo, e é por isso, então, que ele procura emprego por conta própria, etc. E, eventualmente vai para a criminalidade, a gente sabe, também, infelizmente. Né? Esse jovem vai ter um salário, vai continuar precarizado, ainda mais por conta da reforma trabalhista, vai ter emprego intermitente por boa parte da vida, por causa da qualificação que ele não conseguiu acumular ao longo da vida. Né? Dificilmente vai conseguir contribuir 20 anos e, eventualmente, se tiver sorte, vai ter o benefício de prestação continuada. Se não vai ter nem aposentadoria nem benefício de prestação continuada. Então, e
não é só essa faixa que está muito próxima da pobreza que vai ser muito afetada. Também a classe média. Porque a outra falácia, a mentira, fake news da reforma da Previdência é alegar que a aposentadoria por tempo de contribuição é não apenas produto de déficit, resulta em déficit, né, no sistema, como também sobre a desigualdade regressiva do ponto de vista da desigualdade. É uma falácia isso. Por quê? A aposentadoria por tempo de contribuição é com fator previdenciário. Então, e o fator previdenciário é calculado em função da sobrevida na data da solicitação da aposentadoria em função da tábua de mortalidade e da expectativa de vida média que é calculada pelo IBGE. Então, ele é atualizado anualmente, o fator previdenciário, que é um desconto sobre a aposentadoria, que é feita por tempo de contribuição, sem o alcance da idade mínima, ou desde 2015, a soma entre tempo de contribuição e idade para gerar 85,95, hoje 86,96 até adiante, né? Até 100, na regra atual. Né? Então, o desconto sobre a aposentadoria, ele cresce ao longo do tempo de um modo mais que proporcional do que o tempo de aposentadoria, exatamente com o objetivo de punir a aposentadoria por tempo de contribuição, sem exigência de idade mínima. Não é? E para incentivar o contribuinte a se aposentar com a idade mínima de maneira que ele não tenha o desconto. Tá certo? Então, na verdade, se você fazendo um cálculo atuarial das contribuições desse sujeito que se aposenta por tempo de contribuição, ele, na verdade, contribui muito mais do que ele vai receber depois da Previdência. Na verdade, ele recebe mais ou menos 62% do que ele contribui. Então, na verdade, ele é punido, já é punido, mas ele financia um sistema solidário. Ele financia aquele que não tem capacidade contributiva. Certo. Que vai só até os 15 anos. Tá certo? Agora, se você eliminar isso, você vai encarecer essa aposentadoria para o sistema como um todo, porque aí a taxa vai subir para 65. E não 62. Ok? E, ao mesmo tempo, você vai diminuir a progressividade do sistema. Porque essa contribuição financia a aposentadoria dos baixos. Então, ao mesmo tempo, a necessidade de subsídio cruzado na Previdência vai diminuir por causa do confisco da aposentadoria dos mais pobres. Tanto porque eles não vão conseguir se aposentar, ou porque a taxa de reposição do salário na aposentadoria vai ser muito menor. Então, diminui a necessidade de subsídio cruzado. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, para vários dos trabalhadores, porque não é só a eliminação da aposentadoria por tempo de contribuição, é a mudança nas regras de reposição. Né? Então, você vai punir também a classe média. De maneira o seguinte, que você se pergunta, ou se as pessoas não conseguem fazer os cálculos, os técnicos que propuseram, e, na verdade, há vários cálculos falsos que foram apresentados em audiências públicas no Senado, inclusive pelo Paulo Tafner. Estamos escrevendo uma nota técnica para mostrar que um cálculo apresentado no Senado é falso, a respeito dessa taxa de reposição e da justiça autuarial da aposentadoria por tempo de contribuição. Está claro? E a gente se pergunta se, eventualmente, não é exatamente para tornar a aposentadoria daqueles que podem contribuir tão ruim a ponto de aumentar a base política de apoio a um sistema de capitalização. Porque o sistema de capitalização, você não tem subsídio cruzado. O sistema público. O sistema público de previdência. Isso. Beneficiar os bancos. Isso. Agora, a curto prazo, o que isso gera? A curto prazo, como você vai adiar as aposentadorias, você, em relativamente curto prazo, você tem
uma redução do gasto. Potencialmente uma redução do gasto. A gente não sabe, na verdade, que vai ter corrida, aposentadoria, por conta da regra de transição. Enfim, é incerto. Mas a maneira que está montado é no sentido de adiar a aposentadoria, mesmo essa aposentadoria que vai ficar mais cara para o sistema. Porque o sujeito tinha uma taxa de reposição de 62, vai ter uma taxa de reposição de 65, melhor. Vai ter uma devolução, uma relação entre aquilo que ele contribui e aquilo que ele recebe do ponto de vista atuarial, do cálculo atuarial, passa de 62 para 65. Só que ele vai receber só lá no futuro. Então você tem uma abertura para a realização de gastos potencial sem eliminar a lei do teto do gasto. Certo. Potencialmente. E, eventualmente, o governo Bolsonaro, até vários liberais que debateram comigo, como Samuel Pessoa, que defendeu ferrenhamente a lei do teto do gasto, dizendo que a credibilidade ia aumentar tanto que a economia ia crescer assustadoramente depois, agora estão percebendo que não é bem assim e estão defendendo um relaxamento temporário da lei do teto do gasto. Então a gente não sabe o que o governo vai fazer com a possibilidade de investir, né, trazida eventualmente pela reforma da Previdência, depender do que for acontecer, porque a gente vai batalhar muito para que essa reforma excludente não passe. Não é? O que eu posso dizer é que se o governo insistir na política de corte de gasto, de austeridade, de corte orçamentário, né, de redução da renda, do salário direto e indireto da massa trabalhadora, a economia brasileira não vai ser puxada nem pelas exportações a curto prazo, por causa da economia mundial, nem pelo investimento empresarial, por causa dos níveis de ocupação da capacidade ociosa e das expectativas a respeito da demanda efetiva, a relativamente curto prazo. Você está emperrado. E é nisso que exatamente, frente a essa descrição que você faz da reforma, que aumenta o número de pobres no país, prejudica a classe média, prejudica o movimento da economia como um todo. Fica a pergunta se encaminha aqui como faz a nossa internauta aqui, a Denise Reis. Ela fala o seguinte: mas parece ruim para todos essa reforma. Isso é bom para o tal mercado? Por que interessa a eles essa pauperização da população? Não, olha, você tem um número impressionante de reuniões, muitas das quais que não eram declaradas na agenda oficial dos ministros da Previdência, por exemplo, o governo Temer. Marcelo Caetano teve um número imenso de reuniões com representantes dos fundos de pensão abertos, que são pouco rentáveis. No Chile, produzem um desastre social, não é? Mas que encontram uma possibilidade de aumento da rentabilidade enorme com as oportunidades de capitalização abertas pela piora da Previdência Pública. E é claro, o governo Bolsonaro é explícito, ele quer a capitalização, quer colocar de novo a capitalização. Paulo Guedes quer capitalizar, um sujeito do mercado financeiro. Eles fizeram um jogo, né? Tiraram a capitalização do projeto, mas estão tentando voltar. Estão tentando voltar com ela. Estão tentando voltar com ela. Né? Então, o objetivo fundamental é esse. E os cálculos é que os trabalhadores que estão na base da pirâmide salarial, se existisse um sistema de aposentadoria por capitalização no Brasil, estariam recebendo hoje um pouco mais de R$400. Tá certo? Um salário de fome. É um salário de fome. Salário de pobreza, quase extrema pobreza. Né? Quer dizer, se eles são, na verdade, se a dependente da família, joga a família na miséria, na verdade. Tá certo? E a taxa de reposição é muito baixa nos sistemas de capitalização, justamente por causa das comissões elevadas dos bancos, dos administradores. Né? Então, está dentro dessa lógica de, ao mesmo tempo, reduzir o custo do trabalho, ampliar o mercado de trabalho, deixando as pessoas muito mais tempo no mercado de trabalho porque não conseguem se aposentar, né? E, ao mesmo tempo, reduz os custos sociais e políticos da reprodução social e faz da reprodução social uma fonte de lucros. Né? O mercado financeiro entra
no mercado de aposentadoria, daqueles que podem eventualmente contribuir para a capitalização privada, e a reprodução social da velhice se torna também objeto de lucro. É claro? Então, é dentro desse movimento geral de mercantilização, de questionamento das proteções sociais contra o movimento da busca de rentabilidade a qualquer custo, não é? E, ao mesmo tempo, ao diminuir essas proteções, você abre espaços da reprodução social que até então eram inviabilizados, barrados ou protegidos da acumulação de capital e que passam a ser, digamos, invadidos pela acumulação de capital e por serem mercantilizados. A educação, a saúde, a previdência, a habitação, etc. Ou seja, respondendo à pergunta da Denise, a pauperização e o aumento da desproteção da população é uma forma de gerar lucros para esses grupos. Também, sim, sem dúvida. E na verdade, há essa lógica da acumulação de capital predatória, né, bárbara, mas também isso reflete aspectos culturais e sociais. Né? Discriminações e visões normativas a respeito dos papéis que as pessoas ocupam, né? Que tem origem na formação colonial brasileira, escravista brasileira. Que retorna agora com tudo. Está retornando com tudo. Né? Quer dizer, a ideia de que quem tem dinheiro, mesmo que tenha muito dinheiro, já soube de executivos de grandes bancos dizendo, não, o problema do Estado brasileiro é que ele busca regular a vida dos mais pobres e proteger a vida dos mais pobres, ao invés de permitir que todos tenham exatamente aquilo que supostamente eles merecem a partir da competição no mercado. Então, nenhum tipo de compromisso com uma coletividade mais ampla, a não ser, como dizia Margaret Thatcher, eu e, eventualmente, a minha família. Não faz parte de um coletivo nacional, não sente outros brasileiros como cidadãos ou co-cidadãos que participam de uma mesma comunidade de destino. Né? E isso é típico de sociedades que passaram pela escravidão. Né? E que tem essas desigualdades sociais reproduzidas pelo capitalismo, né? Que são, se miscuem com esses arcaísmos da formação pré-capitalista dessas áreas coloniais. E aí, por conta disso, discriminação racial, de gênero, de orientação sexual, etc. A gente está em 2020, só estou preocupado com o teu tempo aí. Que mais aí, Rodolfo? Não, eu queria só pontuais que acabou de falar. O Vladimir Safatli, aqui numa entrevista aqui, apontou essas questões, falando o seguinte, que o neoliberalismo, as políticas do neoliberalismo, elas caminham no sentido, para que elas possam existir, elas produzem a redução da solidariedade na sociedade. Sim, né? Quer dizer, sim. É a destruição da solidariedade, é um processo de destruição da solidariedade humana, do humanismo, na verdade. Elas, digamos, elas supõem uma dessolidarização para serem implementadas e elas acabam aprofundando a luta pela sobrevivência, o individualismo e as práticas efetivas que reforçam essa desolidarização. Sem dúvida nenhuma. Facilita, como lembra aqui a Denise, está lembrando, facilita acabar, né, ou reduzir essa noção de coletivo, a noção de nação. Quer dizer, que é o que muitos falam que o governo Bolsonaro está fazendo. Ele procura destruir essa noção de nação, de Estado solidário, de Estado pertencimento. Que se preocupa com o seu povo. E de pertencimento de cada cidadão com uma comunidade de destino e que, portanto, implica em uma solidariedade em quem pertence também a essa comunidade e, eventualmente, não tem a mesma sorte. Né? Mas, ao mesmo tempo, se reflete
na parca defesa do nacional em relação ao movimento de expansão das grandes empresas, dos grandes fundos internacionais, não é? Ou das grandes companhias de petróleo, ou o conjunto de financiadores do governo Trump, que, evidentemente, vão adorar que o Eduardo Bolsonaro seja o representante dos Estados Unidos no Brasil, e não o contrário. O representante dos Estados Unidos no Brasil. E não o contrário. Certo. Legal? Pedro Paulo, a gente queria agradecer muito a sua participação. A gente vai se caminhando aqui, mas até antes de eu pedir a sua mensagem, eu queria comentar um ponto que você tocou ao longo da conversa, que hoje se completam, não é se comemora, se completam 500 dias de injustiça. Não se celebram, mas se comemora. A gente lembra junto, tem a memória conjunta. 500 dias de injustiça, 500 dias que o presidente Lula está preso em Curitiba. E eu estou lendo aqui, enfim, é uma prisão política, a farsa montada por Moro, essa farsa que ao longo dos últimos, especialmente dos últimos 2 meses, está sendo desmontada de forma cabal, mostrando que aconteceram irregularidades terríveis em todo o processo jurídico que levou o presidente Lula à prisão. E é por isso que no mundo inteiro, no Brasil, mas no mundo inteiro, há movimentos pela liberdade dele e contra essas irregularidades jurídicas que ocorreram no país. Acho que queria que você comentasse isso, porque você mesmo, no exterior, chegou a participar de um processo de protesto contra... Digamos, eu ajudei um pouco a reunir um conjunto de intelectuais que tem solidariedade com o povo brasileiro e com o destino temporário, a gente imagina, do presidente Lula, que eu acho que é mais do que evidente que é um prisioneiro político, é um perseguido e um prisioneiro político. Né? E talvez, como já colocou Noam Chomsky, o prisioneiro político mais importante do mundo. Né? E é muito bom, ao mesmo tempo, as revelações trazidas pelo Intercept deixam muito claro o fato de que o discurso anticorrupção pode ser absolutamente hipócrita, inclusive por aqueles que defendem os supostos xerifes que vão atacar a corrupção. Porque eu não estou vendo, na verdade, bateção de panela, não é? Com o fato de que o presidente Bolsonaro anunciou ontem que ele vai trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é responsável pela investigação do Flávio Bolsonaro. Não vi bateção de panela quando o presidente Bolsonaro pressionou o Supremo Tribunal Federal e o Dias Toffoli para que limitasse o uso de informações do COAF, do Sistema de Operação e Controle de Transações Financeiras, para investigações, o que é fundamental para todas as investigações anticorrupção de crimes de colarinho branco que foram executadas no Brasil até agora, né? Também foram fundamentais para a Operação Lava Jato, esses dados, simplesmente porque afeta o cerne, o núcleo familiar do bolsonarismo, que é o Flávio Bolsonaro. E o Queiroz. Não é? Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? E cadê a vontade de investigação do Ministério Público e do ministro Sérgio Moro em relação ao Queiroz e ao Flávio Bolsonaro? Né? Cadê a vontade de investigação do Sérgio Moro em relação ao Fernando Henrique e, por tabela, ao Aécio Neves? Não é? Cadê a vontade de investigação do ministro Sérgio Moro em relação às mensagens e ao celular do Eduardo Cunha? O que tinha no celular do Eduardo Cunha, como foi revelado ontem, a ponto do ministro Sérgio Moro orientar a Polícia Federal a não capturar esse celular? É porque o Eduardo Cunha tinha contato com pessoas que tinham foro privilegiado e isso levaria a Operação Lava Jato para o Supremo Federal? Ou é porque o próprio ministro Moro
tinha contatos com o Eduardo Cunha? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que o ministro Moro é um hipócrita. O ministro é um falso. Né? A máscara está caindo. Não é? E essa hipocrisia, infelizmente, é compartilhada por boa parte do núcleo de apoio político do bolsonarismo, que se de fato estivesse preocupada com a lei, com a ordem, com o ataque à corrupção, já estaria na rua contra o governo Bolsonaro. Tá certo? E, na verdade, se o ministro Sérgio Moro estivesse de fato preocupado com a disputa, com a luta contra a corrupção, ele já deveria ter saído do governo Bolsonaro e denunciado esse conjunto de iniciativas do governo Bolsonaro que vão contra a luta contra a corrupção. Então, a corrupção sempre pode ser utilizada de um modo hipócrita para finalidades de perseguição política, não é? E é um absurdo que o presidente Lula, à luz daquilo que foi revelado, ainda esteja preso. Certo? Então, Lula livre. Lula livre. Bom, e assim, e assim a gente se encaminha, então, para o encerramento dessa entrevista, que trouxe muitas informações aí sobre a economia do Brasil, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a economia internacional, os rumos da economia no planeta. E antes de a gente dar o nosso tchau, queria voltar, então, a pedir aqui ao professor Pedro Paulo que desse a sua mensagem aos internautas, a quem nos assiste. Não, a única coisa que eu tenho que falar é que é importante se informar a respeito da agenda que é mais grave de corte de direitos que está na ordem do dia hoje, que é a reforma da Previdência, e buscar se organizar. Claro, tem que defender a educação, tem que defender tudo, mas é preciso se organizar para entender, lutar, pressionar para que essa reforma excludente, que vai aumentar a pobreza no Brasil, não passe no Senado Federal. Acho que esse é o principal recado que eu devo dar. Se forme e se mobilize contra essa reforma que diz atacar privilégios, mas, na verdade, sustenta privilégios, por exemplo, dos militares, por exemplo, dos próprios políticos, da previdência dos políticos, não é? E, no fundo, vai aumentar a pobreza daqueles que não são privilegiados pelo fato de receberem do sistema mais do que contribuem, mas porque não têm capacidade contributiva e que não têm que ser exigidos, não é? A contribuir por 20 anos, porque não serão capazes de contribuir por 20 anos e vão perder aquele que contribuíram para a Previdência por não alcançarem 20 anos, ou se eventualmente alcançarem 20 anos, para os futuros trabalhadores, ou 15 para os atuais, né, vão ter uma perda de renda que vai jogá-los na pobreza, em muitos casos. Né? Então, essa é a ordem do dia da luta e da necessidade de informação que a gente tem que cumprir e se mobilizar para evitar. Legal. Leonora? Muito obrigada por você estar aqui hoje. Então, foi muito esclarecedora essa entrevista. Vou lembrar para o pessoal ir lá no nosso canal de vídeo no YouTube, se inscrever, Tutameia TV, se inscreva lá. E a gente, então, caminha para o final. Eu, por conta nem combinei com o Rodolfo, mas por conta dos 500 dias do Lula preso, eu vou recuperar aqui digamos, o nosso contrapoema que a gente colocou tantas vezes aqui no Tutameia, o contrapoema do Augusto de Campos, Lula Livre, vou colocar, e depois vou dar o tchauzinho, tudo bem? Isso. Então tá, vamos lá. Tchau, pessoal. Lula Livre. Lula livre. Na nossa voz e na criação poética aí do Augusto de Campos. Isso aí. Lula Livre.